Boa tarde, eu sou a Brena, coordenadora pedagógica do FIME, e hoje eu dou início ao encontro com a professora Liana Fonteles, que ministrou o curso Introdução ao Canto Lírico. A professora Liana Fonteles, ela é uma soprano cearense que cursa pós-graduação em canto e expressão pelo Instituto Alfa e FASEC do Espírito Santo. É licenciada em música pela UES, estudou canto na Academia Lírica Mário Binti, na Itália, e teve aulas com grandes nomes da ópera mundial, como os cantores Johannes Martin Kranzler, Carlo Colombara, Cynthia Lawrence e o diretor Stefano Visioli. Participou da Ópera Estúdio de Recife, Oficina de Música de Curitiba, Curso Internacional de Verão de Brasília, Encontro de Canto Lírico de Natal e Festival Eleazar de Carvalho. No palco, deu vida a personagens de óperas como Valenciennes, A Viúva Alegre, de Franz Lehár, Cleópatra, Júlio Cesare, Handel, Dona Ana, Don Giovanni, Mozart, Ana Bolena, de Donizetti, e Violeta, La Traviata, Verdi, além de oratórios e música de câmara, com obras de Mozart, Villa-Lobos, Nepomuceno, Chopin, entre outros. Ademais, integrou o coro feminino Colégio Cantorum, em Curitiba, e atuou no curta-metragem Além da Jornada, sob direção de Vitor Furtado e Gabriel Silveira. Como professora, fez parte do corpo docente dos cursos de licenciatura em música da UES entre 2015 e 2017 e o curso de extensão em música do CCBJ em 2018, nos quais ministrou cadeiras de canto, técnica vocal, história da música e solfejo. E atualmente a professora Liana Fonteles trabalha com aulas particulares. Então, é com muita alegria, com muita satisfação que eu dou as boas-vindas à professora Liana Fonteles. Seja bem-vinda, boa tarde, e desde já eu agradeço a sua participação aqui conosco. Boa tarde, Brena, muito obrigada. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Também estou muito feliz de poder participar, né, do festival e contribuir com os meus conhecimentos e trocar também com o pessoal que quiser participar hoje, né? E a gente vai finalizar aqui nosso workshop, nosso curso de introdução ao canto lírico. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha trajetória no canto lírico, que talvez eu possa inspirar algumas pessoas, posso dar uma luz, né, para quem se interessa por esse tipo de música e se interessa em estudar, fazer uma carreira mesmo profissional como cantor lírico ou cantora lírica, e também falar um pouquinho sobre as diferenças, né, entre o canto lírico e o canto popular, para ficar mais claro ainda assim essa diferença, né. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha trajetória no canto lírico, até porque tem uma diferença na questão do estudo, né, do canto, e também da profissão do cantor lírico, né, de como vai se profissionalizar, de como é a carreira do cantor lírico. Tem uma diferença entre o cantor lírico e o cantor popular que é muito importante, que é a parte da preparação dos estudos, que é um pouquinho
maior, né? É um pouco mais a longo prazo, para quem quer se tornar um cantor lírico, né? Então, eu sou daqui de Fortaleza, e eu demorei bastante para conhecer o canto lírico, para conhecer ópera, né? Então, isso foi na adolescência, na infância, eu nem sabia o que era ópera. Para mim, ópera eram aquelas mulheres com aqueles chifres na cabeça, eram os três tenores que eu via assim muito pouco na TV. Então, era uma coisa muito distante para mim, e acredito que para muita gente, né, daqui de Fortaleza, do Ceará, enfim, não só daqui, né, mas era algo bem distante de mim. E aí eu tive contato através, assim, de CDs, daquelas coletâneas de música de Mozart, Beethoven, Vivaldi, né? E aí, num desses álbuns, desses CDs, tinha uma área de ópera, eu achei muito interessante, tudo mais, mas ficou aquela coisa ainda, tá, que legal, e pronto, né? Não tinha muito conhecimento. E na minha adolescência que eu comecei a ouvir mais, ouvir alguns cantores crossover, que a gente vai ver depois, assim, o que significa crossover, mas seria um cantor que ele canta um pouquinho com a técnica do lírico e um pouquinho com a técnica do popular. Então, eu conheci esses cantores crossovers e comecei a me interessar e a imitar, né? Porque tudo começa da imitação, né? Então, eu comecei a imitá-los e imitava também a área de ópera do CD, da coletânea que eu falei. Então, isso me despertou um interesse muito grande, porque eu percebi que eu levava jeito, né? Eu percebi, olha, que legal, achei bonito, eu consegui cantar mais ou menos. E aí, uma coisa que foi muito importante para mim foi que nessa época eu me mudei de escola e descobri que tinha um coro na escola, né? Então foi uma porta de entrada muito legal para mim na música, porque eu não sabia absolutamente nada de música. E aí eu entrei no coro infanto-juvenil da escola, e ali foi muito interessante, porque eu fiz o teste para entrar no coro, e aí eu fiz aquelas escalas, eu nunca tinha visto isso na minha vida, e o regente, né, o professor, ele percebeu que, 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 que eu tinha facilidade com aquilo, né, então ele me orientou um pouco, né, porque também não tinha muitas crianças lá e tudo, mas ele me incentivou e orientou. Ele falou: olha, você deve estudar música. E aí eu fui descobrindo os cursos que tinha aqui. Na época, existia um curso de extensão na UES, né? Agora, no momento, eu não sei como é que está, mas eu acho interessante quem tiver interesse, né, procurar cursos assim, que eu pude estudar a história da música, eu pude estudar teoria musical, desde o comecinho, percepção musical, e eu tive muita sorte, porque eu tinha uma professora de canto lírico na época, e eu era a Kátia Santana, e eu comecei a fazer aulas de canto com ela. Então, aí existia aula de canto popular e aula de canto lírico. Na época eu comecei com canto popular e violino, e aí depois eu passei para o lírico. E eu percebi que para o canto lírico eu precisava me dedicar muito, tá? Porque antes da gente começar o repertório do canto lírico, a gente precisa preparar o nosso instrumento, porque a gente precisa formar uma sonoridade, uma voz, para depois cantar o repertório. Então, eu precisei me dedicar muito, então eu parei o violino e me dediquei exclusivamente para o canto lírico. E só estou falando assim mais ou menos para as pessoas saberem qual um caminho legal para se fazer aqui no Ceará. Aqui a gente não tem muito essa cultura da música lírica, né? Então é um pouquinho mais difícil a gente conseguir. Mas é interessante procurar um professor e estudar com muita disciplina, estudar pelo menos uma vez por semana, né, com aulas, e tentar, principalmente, se conhecer e estudar também sozinho, com cuidado. Estudar sozinho com cuidado. Mas, enfim, então eu fiz esse curso de extensão e depois entrei para o curso de licenciatura em música na UES. Aqui em Fortaleza não existe o curso de bacharelado em canto,
né, em canto lírico nas universidades. Então, isso aí foi um pouquinho difícil, dificulta bastante para quem quer ser cantor lírico. Mas, então, eu optei pela licenciatura em música, que foi muito importante na minha formação, como musicista, no geral, e como professora também. E aí, eu fui fazendo por fora, fui fazendo assim, além de estudar a, o curso de licenciatura, estudar as matérias do curso de música, de licenciatura em música, eu procurei fazer outras coisas que me ajudariam com o canto lírico. Então, eu participava de todos os festivais que era possível, né, que eu conseguia participar. Então, aqui tem um festival Eleazar de Carvalho, por exemplo, que eu participava sempre. Então, comecei a participar, acho que desde o comecinho, acho que foi 2006, antes de eu entrar na faculdade, eu já comecei a participar desses cursos que vêm professores de vários lugares, estudantes de vários lugares, e aí se encontram e conseguem trocar informações, e aí é um mês muito intenso de muito estudo e apresentações, e você, além de você estudar e se apresentar, você assiste às apresentações dos outros colegas e também dos professores. Então, isso foi muito bom para mim, a gente fez o Requiem de Mozart, fez muita coisa lá, e aí, além disso, eu fui procurando também outros festivais, outros encontros aqui por perto. Então, em Natal, tem muita coisa legal no Rio Grande do Norte. E aí eu fui também para Brasília. Tudo que eu podia fazer para conseguir mais conhecimento e mais vivência com a música erudita, com o canto lírico, eu fazia. Então, por exemplo, esse festival de Brasília, ele fornecia para as pessoas que eram de fora, os estudantes de outros estados, né, então alojamento, alimentação, tudo isso para facilitar. Então, é muito interessante pesquisar esses festivais, esses encontros, também em outros estados, e agora que com esse festival, eu acho que a gente vai abrir mais ainda, né, as possibilidades aqui no Ceará, com o FIM e tal, os cursos que tem na Casa de Vovó Dedé, são muito importantes, né, então, assim como essas iniciativas foram importantes para mim, então, sei que é importante para todo mundo que se interessa. Então, fui fazendo isso, então, fui tendo aulas com todo mundo que eu podia, que eu achava que ia me acrescentar, e bem focada no canto lírico, porque acontece, o canto popular e o canto lírico, o instrumento é o mesmo, mas como eu falei lá na primeira, acho que foi na primeira, na segunda aula, não lembro exatamente, a gente tem um instrumento que ele é moldável, então isso é muito legal, porque eu posso mudar, eu quero cantar um estilo lírico, eu posso, eu quero cantar um estilo popular, eu posso, né, lógico que você entendendo como é que funciona, você estudando e tudo, mas é interessante você focar, pelo menos no começo dos seus estudos, e principalmente quando você tem um objetivo. Então, eu tinha um objetivo de ser cantora lírica, então eu foquei muito no canto lírico, porque a técnica do canto lírico é diferente da técnica do canto popular, então eu fui desenvolvendo a musculatura, a articulação, como é no canto lírico, o apoio, também o conhecimento de repertório, então comecei a ler bastante, comecei a assistir muita coisa, e é muito massa, porque a gente tem a possibilidade de assistir concertos, assistir óperas, assistir muita coisa pelo YouTube, então, tem alguns que tem legenda em português, alguns têm a legenda em espanhol, que é mais ou menos parecido, então, às vezes, dá para ver também, quem sabe inglês também, tem muitas obras com legenda em inglês, e também, às vezes, com a legenda do próprio idioma da ópera, né, porque, às vezes, pela falta de costume e também porque a articulação fica um pouquinho modificada no canto lírico por conta da projeção da voz, por conta da extensão que as notas têm notas muito agudas, então acaba que a articulação das palavras fica um pouquinho alterada, e aí a legenda, mesmo no próprio idioma da ópera, ajuda bastante, entendeu? Então, isso é um recurso, assim, incrível, que é muito fácil, que é só colocar no YouTube para conhecer mais, né? Então, para quem tem curiosidade, não para quem deseja ser cantor lírico, mas para quem tem curiosidade de conhecer melhor, saber se gosta mesmo, saber
ou mesmo para ser apenas um apreciador, né, uma pessoa que assiste ópera, não só ópera, mas concertos, né, música de câmara, também tem muito música de câmara brasileira, tem algumas óperas brasileiras também, que tem no YouTube. Então, eu acho que isso foi muito importante para mim também. Além de alguns masterclasses de cantores, de verdadeiras lendas, assim, da música lírica, que tem disponível no YouTube. Mas aí, talvez a pessoa precise saber a língua que está sendo dita naquele masterclass. Às vezes é inglês, às vezes é italiano também, e isso é muito bom também para quem não tem tanta oportunidade de ter aulas, né, assistir os masterclasses e ouvir os cantores, os bons cantores de ópera e de música clássica. É uma verdadeira aula, você ouvi-los e prestar muita atenção em tudo, né. Então, isso é importante. Outra coisa importante também, para quem quer entrar no mundo do canto lírico, é estudar idiomas. Então, se você tiver a oportunidade de estudar o italiano, por exemplo, que não existe só ópera em italiano, né, obviamente, mas italiano é, assim, o berço da ópera e muita coisa é em italiano. Então, se tiver a oportunidade de estudar italiano, é maravilhoso. Na época da faculdade também, eu fiz o curso eu esqueci agora o nome do curso que eu fiz de italiano ali na UFC, Casas de Culturas, né? Casas de Cultura Italiana na UFC. E isso ajuda bastante, porque além de você entender as óperas, o contexto também, para você cantar, você saber a dicção, né? A articulação das palavras e é fundamental, né? Agora sim, por exemplo, você vai cantar uma música em italiano, você estudou italiano, você sabe falar italiano. Eu vou cantar uma música em alemão, obrigatoriamente vou ter que saber alemão também. Vou cantar francês, obrigatoriamente vou ter que saber francês. Não, não é assim. Se você conseguir, se você puder, maravilhoso. Mas não é obrigatório. Importante é que o idioma que você vai cantar, você estude a pronúncia e você estude o texto daquele repertório específico que você vai fazer, como eu falei na aula de repertório. Vou cantar uma canção em alemão, aí você procura tradução. Se não tem, você pode colocar até no Google, no tradutor, você vai traduzindo. Se não fizer muito sentido, traduz a frase, traduz a palavra, e vai tentando entender mais ou menos, que já ajuda. E também a pronúncia das palavras. Então, para a pronúncia, é legal você ouvir cantores, e se você puder ouvir cantores que são nativos daquelas línguas, melhor ainda. Mas a gente tem padrões, né? O padrão do alemão para cantar lírico, o padrão do francês, então pode ficar mais fácil. Por exemplo, aquele R do francês gutural, a gente não precisa cantar necessariamente assim, você pode fazer R, por exemplo, né? Então, tentar se aprofundar ao máximo possível no que você conseguir, no que você puder, e usando todas as ferramentas que tiverem ao seu alcance, entende? Para você entender cada vez mais. Então, enfim, aí eu vou continuar falando um pouquinho sobre essa trajetória, que depois da faculdade, eu resolvi sair para outros estados, né, para me aprimorar. Então, fui para Curitiba, que até a Brena leu aí que eu participei, né, eu cantei num coro feminino, que foi muito interessante também. Depois eu acabei saindo do coro porque eu quis me focar como solista, né, e como professora também. Então, eu acabei saindo para isso, né. E aí eu fui para Curitiba para estudar canto, porque aqui eu já não tinha mais professor particular, e isso é muito importante. Você ter uma orientação de um professor que tem experiência, que saiba, que tem um ouvido bom para isso, que entenda sobre isso, que entenda sobre técnica, é fundamental. Então, eu já estava sem professor regular, né, professor regular, e aí eu fui para Curitiba para fazer isso, e depois para São Paulo, e depois fui para a Itália para continuar os estudos lá, para fazer academia de ópera, para conseguir ter mais experiência mesmo
cantando ópera e também com professores particulares que eu gostaria de estudar por lá e também conhecer outras pessoas, porque isso é muito importante também, interessante você conhecer outras pessoas da área que você está estudando, da área que você gosta, ouvir as outras vozes, né, ouvir as vozes, e as opiniões também, as diferenças, isso é muito interessante, e lá eu pude perceber algumas coisas que eu não percebia quando eu estava aqui no Ceará, por a gente ter muitos poucos cantores. Então, a gente não tem tanta referência aqui. Então, eu participar de vários festivais, de vários cursos diferentes, masterclass diferentes, me fez aprender bastante. E também assistindo às aulas dos meus colegas, né? Então, isso me ajudou muito como cantora e me ajudou muito como professora. Então, acho interessante também a gente não focar tanto só na gente. Então, quando a gente pode assistir a aula de outra pessoa de canto, assista a aula, preste atenção, faça anotação, né? Enfim. E, assim, o que eu queria falar sobre a minha trajetória, que eu acho que pode ajudar, é basicamente isso, né? Que é procurar as oportunidades. Eu sei que as vivências de cada um são diferentes, as oportunidades são diferentes, a gente está num momento bem crítico também, né? Tanto de saúde quanto de política, então o Brasil está num momento complicado. Então, eu sei que é difícil, né? Eu vivi muita coisa difícil e eu sei que para algumas pessoas é mais difícil ainda, para outras mais fácil. Mas para quem tem interesse no canto lírico, eu acho que a gente precisa tentar, precisa procurar fazer se esforçar e fazer o máximo que a gente consegue, porque vale a pena. E mesmo que a gente não, você que está me ouvindo agora, né? Mesmo que você não se torne um profissional, é algo que dá muito prazer, né? Então é algo que pode até transformar a sua vida, né? Transformou a minha vida em diversos aspectos, não somente de profissional, mas em muita coisa. A música e o canto transformou muito minha vida e eu acredito muito no poder da música. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças do canto lírico e do canto popular. Claro que tem muitas outras diferenças que eu vou acabar não falando aqui, mas vou tentar falar aqui dos principais, né, do básico que a gente deve perceber. Na primeira aula, eu mostrei vários vídeos de cantores líricos em vários estilos musicais diferentes, vozes diferentes, né? E eu falei também que, por exemplo, a música de câmara, normalmente ela é feita, né, com piano e voz. Né, isso aí é a formação clássica, assim, onde começou. Mas existem também outras formações diferentes e outras possibilidades do canto, tá? Então, a gente tem, por exemplo, formação com trompete, voz e piano, né? A gente tem algumas sonoridades também de música mais jazzísticas, né? Então a gente tem muitas misturas, né, musicais usando o canto lírico. Que eu não, como o tempo de aula era muito curto, eu acabei não conseguindo colocar para vocês, mas vocês podem pesquisar, enfim. Quem quiser entrar em contato comigo, fica à vontade no Instagram, conversar comigo e a gente pode trocar ideia. Então vamos lá, algumas diferenças do canto lírico e do canto popular. Bem, o canto lírico tem uma diferença assim que é gritante, né? Que todo mundo percebe que o canto lírico é diferente, né? Até quando, por exemplo, quando eu converso com alguém, depois a pessoa me ouve cantando, ela fala, mas a tua voz é totalmente diferente, não imaginava que você cantava assim e fala tão diferente. Por quê? Porque quando a gente vai cantar lírico, a gente muda a forma do nosso instrumento, do nosso trato vocal, para a gente conseguir muita ressonância, uma projeção grande, que não acontece, a gente não precisa no canto popular. O canto lírico, a prática do canto lírico, o estudo do canto lírico, a teoria do canto lírico, ela é muito antiga, então tem muito tempo que
que vem acontecendo essa prática, esse estudo, a teoria e tudo mais, as pesquisas no canto lírico. E isso foi se desenvolvendo e se modificando ao longo dos anos, ao longo dos séculos. E a gente tinha, por exemplo, antigamente muito forte as escolas de canto, a escola francesa, a escola alemã, a escola italiana, né, e era inglesa, então era bem separado, né, tanto por questões mesmo de estética, de gostos mesmo, de cultura, quanto também pelo próprio idioma, que acaba modificando, né, a forma de cantar, o próprio idioma modifica a forma de cantar. Mas a gente tem um som, uma estética de som pré-determinada, esperada, já no geral, tá? No canto lírico também tem várias diferenças, como no popular também a gente tem várias vertentes, mas assim, no geral, a gente tem uma estética já estabelecida, pré-determinada, esperada do canto lírico, tá? E que é diferente do canto popular. E essa estética também tem a ver com o não uso do microfone, né? Porque todo mundo sabe que o microfone é algo muito recente, né? A amplificação, assim. Então, essa estética tem muito a ver com isso, com a ressonância, com a projeção que os cantores tinham que ter, e hoje em dia continuam, né? Mas tinham que ter para conseguir cantar para uma plateia, num lugar, às vezes, aberto, para cantar num ambiente grande, para cantar com instrumentos acompanhando. Então, os cantores tiveram e ainda têm hoje que trabalhar muito bem essa ressonância para conseguirem ser ouvidos pelo público e entendidos também, né? E o canto popular, ele não precisa dessa amplificação, amplitude tão grande, natural, né? Porque a gente tem hoje em dia o microfone que ajuda com essa amplificação e tal. E o que acontece é que no canto lírico, além dessa projeção, dessa ressonância, né, dessa voz ter que ser mais forte, né, a questão articulatória também acaba modificando. Então, vou tentar aqui ser mais objetiva, né. Então, no canto lírico, os cantores, para conseguir essa projeção maior, essa ressonância maior, é preciso deixar a laringe um pouco mais baixa, o palato um pouco mais levantado. O palato mole, se você passar a língua aqui no céu da boca, você vai sentir o palato duro, e lá atrás você vai sentir molinho, que ele é o palato mole, e a gente pode mexer, pode subir, pode descer, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, a gente encosta na língua, a gente tem esse som. Então, ele está bem baixo, encostado na língua. Quando a gente deixa um pouquinho mais levantado, fica bem nasal. Mais levantado fica né? Então, no canto lírico é mais ainda, principalmente nos agudos, superagudos. E a laringe também é mais baixa. E é esperado também, isso aí para deixar o som com mais projeção, tá? Então, o som precisa tanto de uma frequência aguda, quanto uma frequência grave. Então, a gente tem que ter uma amplitude grande do trato vocal. E aí, a questão articulatória também muda um pouco, porque a gente procura deixar as vogais um pouco mais aproximadas umas das outras. Então, a gente pode falar, por exemplo, a voz mais redonda, né? Então, a gente vai fazer assim, por exemplo, a, e, i, o, u, né? Tudo a, e, o, u, a, e, o, u, a, e, o, u, não a, e, o, u. A gente não articula tanto assim. E aí prejudica um pouquinho a questão de entender as palavras, mas isso é necessário para a gente conseguir a projeção do som e também a qualidade sonora que se espera no canto lírico, né? Então, quando a gente, por exemplo, vai fazer um agudo na vogal I, se a gente fizer apertadinho, vai ficar muito espremido, não vai ter a projeção necessária,
as pessoas não vão ouvir bem, não vai soar bonito, então a gente precisa fazer um I um pouco modificado. Então, um I no super agudo, um tenor, tenor até que faz o I melhor, assim, mas um soprano, por exemplo, não vai virar mais um I, é um I misturado com A, tem que abrir muito a boca, né? Então, isso aí já é uma diferença bem grande. No popular, o canto, ele é mais próximo da fala, né? Então, é um canto mais coloquial. A gente não precisa dessa modificação tão grande. Então, parece mais a sua voz falada. Então, se for cantar popular, vai ficar mais parecido com essa voz falada que eu estou falando agora. A gente não precisa baixar tanto a laringe, né? Nosso palato não precisa ficar tão alto. A gente tem uma movimentação, claro, mais natural. E aí o que vai acontecer? A gente vai conseguir pronunciar as palavras melhor, então mais fácil, mas a gente não vai ter projeção e nem a homogeneidade vocal em todo a nossa extensão. Então, se a gente canta um pouco mais próximo da fala, a gente vai ter mais quebras nos registros, tipo no grave, médio e agudo, a gente vai ter quebras muito perceptíveis, né, se a gente não faz essas modificações. Mas no canto popular isso não é problema, e as pessoas vão ouvir, vão entender você, porque você vai estar usando o microfone para ampliar. Então, você pode até sussurrar no microfone, que as pessoas vão entender o que você está falando. No canto lírico, isso não vai acontecer. Então, essa aí é a diferença, assim, gritante, assim, principal, né, do canto lírico e do canto popular. E aí, lógico, no canto popular também a gente tem diversas possibilidades, né, de formas de ressonâncias diferentes, depende do estilo da música. Eu vou ver aqui que eu anotei algumas coisas para acabar não esquecendo sobre essas diferenças. Lembrei não, vi aqui, que estava esquecendo. Uma coisa importante também é a questão do apoio, que eu mostrei, né, na aula que a gente viu sobre respiração, do apoio. Todo cantor precisa aprender a apoiar. O que é o apoio? É a gente saber utilizar de forma adequada a pressão do ar. A pressão, se você vai pesquisar sobre canto, você vai ver muito pressão subglótica, que é a pressão o quê? A pressão que vem do ar até aqui, tá? Então, todo cantor precisa treinar, entender, aprender, perceber, né, a sua respiração e como isso modifica a sua qualidade vocal. Então, o apoio vocal é preciso ser treinado tanto no canto lírico quanto no canto popular, mas eles vão ser um pouquinho diferentes, né? No canto lírico, a gente precisa de mais pressão. No canto popular, a gente precisa de menos. Aí a gente vai ver também as diferenças de estilos de música popular. Por exemplo, um belting precisa de mais pressão do que um cantor de bossa nova. Quanto mais tranquilo, mais parecido com a fala, que menos pressão a gente vai precisar do apoio. Quanto mais a gente precisa de uma voz forte, né, uma extensão muito grande, principalmente na questão mesmo da força, do volume, a gente vai precisar de mais pressão. Porque, por exemplo, você pode fazer um agudo com menos pressão, um agudo mais suave, né, no canto popular. Então, a questão do apoio, ela é um pouquinho diferente. Então, o estudo vai depender muito do estilo de música que você vai cantar, se é lírico, se é popular, e também do estilo de música popular que você vai estudar, se é rock, se é samba, enfim, tem vários estilos diferentes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar sobre essas diferenças, para não esquecer. Tem uma coisa interessante, que é a questão do timbre, que tem a ver com essa projeção. Quando a gente amplia esse espaço, né, esse trato vocal no canto lírico, a gente também vai mudar o timbre, que é a sensação do som, a cor do som, tem várias formas de a gente falar, né? Então, em geral, no canto lírico, a gente tem uma voz um pouco mais escura. E aí a gente vai ter diferenças também, dependendo da técnica do cantor, né, da voz do cantor, se é mais escuro ou menos escuro, né? A gente tem no próprio canto lírico cantores com vozes mais escuras ou menos. E isso depende muito de como ele está utilizando o trato vocal. Então, cantores líricos mesmo, que
descem mais a laringe vão ter voz mais escura. Cantores líricos que descem a laringe, mas não, nem tanto, vão ter as vozes mais claras. E também, além disso, também a próprio corpo da pessoa, né? Vai influenciar, lógico. Então a gente vai ver essa diferença muito grande do timbre dos cantores líricos para os cantores populares. Vocês podem pensar mais escuro, mais cheio, mais gordo, mais redondo. É um som um pouco diferente. Às vezes também tem cantores líricos que têm vozes bem metálicas, então apesar desse escuro, desse cheio, também tem um metal para conseguir furar a orquestra, né? Como é o caso, por exemplo, da Maria Callas, que é uma das cantoras, eu acho que é a cantora mais famosa de todas, né? Do canto lírico, que ela tinha uma voz bem metálica. E desculpa, gente, é porque meu filho está aqui. Sim, e agora deixa eu voltar aqui, me concentrar de novo. Então, o timbre. Então, os cantores populares, a tendência é que tenham timbres mais claros. Alguns cantores populares e até de música americana, música negra também, tem um som às vezes mais escuro, porque eles baixam mais a laringe, né? Então, também é possível. Mas é diferente, porque não precisa de tanta projeção. Então, é mais uma laringe baixa, mas o som fica mais aqui para trás. É um som mais aveludado, sem tanta projeção como no canto lírico. E aí acontece outra coisa que é interessante, que eu vi já uma pessoa fazendo essa pergunta. Por exemplo, eu vou misturar aqui uma pergunta que já me fizeram e também com um comentário também que já fizeram, né? Porque, às vezes, uma vez me falaram assim, tem aquele cantor com a voz bem grossa, né, o cantor ali com a voz bem grossa, e eu não sabia quem era esse cantor, e aí depois a pessoa lembrou e falou, o Pavarotti, que tem a voz bem grossa. E aí eu fiquei, mas o Pavarotti, ele é um tenor, e é um tenor que tem muitos agudos, ele não tem voz grossa. Só que o timbre dele, comparado com os cantores populares, por exemplo, alguns cantores que ele até fez apresentações juntas, né, o timbre dele é muito mais, tem muito mais harmônicos. Então, parece que a voz é mais grossa. Então, o Pavarotti cantando um Fá, por exemplo, parece que não é nada. Aí você vai colocar um cantor de belting cantando o Fá, parece que é super agudo. Aí você vai ver, é a mesma nota. E às vezes um cantor popular, não obrigatoriamente de belting, um cantor popular, um cantor de rock, está cantando uma nota mais grave, mas parece mais agudo do que o cantor, do que a nota que o cantor lírico está fazendo, às vezes mais aguda que ele. Porque como ele, o cantor popular, a tendência é que achate um pouco o trato vocal, né, a laringe um pouco mais alta, tudo mais achatadinho, a gente tem mais frequências agudas, então parece mais agudo, enquanto o outro tem um equilíbrio maior entre frequências graves e agudas. Então, isso é muito interessante. Outra coisa que tem um pouquinho a ver com isso é a questão da extensão vocal, né, e da extensão de algumas canções. No geral, na música popular brasileira, por exemplo, a gente não vê os cantores com grandes, quer dizer, depende do estilo, mas a gente, no geral, não vê com uma extensão tão grande. Mas, por exemplo, no sertanejo, às vezes a gente vê cantores que cantam muito agudos, em uma extensão muito grande, e alguns cantores também de MPB, principalmente homens, né, que cantam com uma extensão bem grande, porque eles entram numa voz de falsete. Então, a gente também vê isso, mas no geral a gente vê menos, né? Mas os cantores populares, muitas vezes, como esses estilos que eu falei agora, e também de músicas americanas e de musicais, a gente vê uma extensão gigantesca, né, desses cantores. E às vezes maior do que a extensão de alguns cantores líricos. E aí já me fizeram essa pergunta, mas como assim? Os cantores líricos, eles estudam tanto a emissão e tal, extensão vocal, só que alguns cantores de rock, de metal, por exemplo, eles cantam muito mais agudos do que um tenor de ópera, porque o tenor,
né, na ópera, a extensão básica dos tenores, por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo só do tenor, porque a gente não tem tanto tempo para ver cada um, mas a extensão básica de um tenor é de dó central, ao 2 oitavas, certo? Ao outro dó, e às vezes ré, tá? Então ele vai até o dó 4, às vezes o ré também. E aí, dó central não, desculpa, o dó antes do central. Só dó central são as vozes femininas, tá? Então, eles vão do dó 2 ao dó 4 e às vezes até o ré. Essa aí é a extensão básica do cantor, do tenor lírico, e é uma extensão gigantesca. O dó, para eles, é uma nota muito aguda e muito difícil. O si também. São notas muito agudas e muito difíceis. E aí, já me perguntaram, mas como é possível isso? E um cantor de metal canta muito mais agudo. E aí, a questão da ressonância, novamente. Por quê? Para você conseguir uma projeção, né, uma ressonância tão grande, uma voz tão forte, uma voz tão inteira, né, e com muito volume, o dó já é lá o limite. Às vezes, se o tenor foi muito leve, tiver a voz muito aguda, vai até o ré, mas aí já é meio assim, misturando com o falsete. E aí, esse dó, esse si dos tenores é uma voz com muito, com licença, amor, uma voz com muito volume. Então, se ele quiser, e tem a homogeneidade que eu falei lá atrás. Então, é uma voz que do começo ao fim, dá para perceber que é a mesma pessoa, tem o mesmo timbre, não tem quebra. Se ele quiser subir mais, vai ter uma quebra. Vai ficar aquela voz um pouco com um timbre diferente, um pouco mais feminino o timbre, se ele for subir, né? Então vai parecer que mudou o cantor, que chegou um contratenor do nada e cantou lá para ele. Algumas poucas áreas de tenores têm essas notas muito agudas, por exemplo, o mi bemol, e aí os cantores mudam o timbre, fica uma voz um pouco diferente. Parece um contratenor que chegou, depois volta o tenor. Se o tenor for muito leve, muito levinho, ele consegue fazer essa transição sem ser muito perceptível, porque a própria voz de cabeça dele já é um pouco mais levinha. E aí os cantores de música popular, por exemplo, os homens de vozes agudas do canto popular, eles fazem essa transição para o falsete, sem problema, muda o timbre sem problema. E, além disso, dessa mudança de timbres, que não tem problema, essa quebra dos registros também, que não tem tanto problema, no canto popular, além disso, tem a questão do volume, né, da projeção da voz. Eles podem fazer isso com um volume bem pequeno, porque tá com microfone. Não precisa furar nenhuma orquestra, não precisa furar uma banda, né, de heavy metal. Não, tá com microfone, o microfone ajuda. Então, ele faz aquela voz que não é tão forte, mas com a técnica dele parece super forte com a ajuda do microfone. Então ele faz uma voz mais metálica, e aí, né, parece que é super forte, mas não é. Entende? Então aí essa diferença. Outra coisa muito importante para quem está estudando e está pesquisando sobre canto e tal, são as nomenclaturas. Por exemplo, o que a gente chama de voz de cabeça no canto lírico não é geralmente o que se chama de voz de cabeça no canto popular. E isso ainda tem muitas outras complicações, assim, porque tem muitas nomenclaturas diferentes no próprio campo popular, mais do que no lírico ainda, né? Tem muitas diferenças de nomenclaturas que as pessoas usam no canto popular. Então, isso pode complicar um pouquinho e deixar as pessoas um pouco confusas, né? Então, por exemplo, o que muitas vezes se chama de voz de cabeça nos homens no canto popular, para o canto lírico é falsete. Não tem projeção, não tem volume, né? A voz é mais soprosa, então não é voz de cabeça, né? Então, isso aí também é bom a gente tentar pesquisar bem e meio que escolher a linha que a gente quer para a gente não ficar confuso. Mas, assim, é legal conhecer os outros também, né? Para entender o que significa e não se confundir quando você ouvir, por exemplo, que alguém está fazendo voz de cabeça ou não. Uma coisa importante também, aproveitando agora que eu falei sobre voz de cabeça, é que a ressonância da nossa voz, né, ela não acontece aqui, daqui para baixo. Então, a nossa voz, ela começa mesmo na laringe, né, que o ar passa pelas pregas vocais, começa aqui na laringe, e ela ressoa a partir da laringe para cima, então aqui no pescoço para cima. Então, a gente chama a voz de peito, por exemplo, por algum tempo, né, acreditaram que a voz ressoava aqui, mas depois a gente descobriu que não, tá? Isso há muito tempo, né?
mas a gente continua falando, continua usando esse termo voz de peito, porque é uma voz que a gente, se você colocar a mão aqui, você pode sentir um pouco mais vibrando aqui, tá? No peito, é uma voz mais, com a ressonância mais baixa, é a voz mais parecida com a voz da fala. Então, algumas pessoas podem falar também voz, dó de peito do Pavarotti, mas não é dó de peito, de cabeça. Mas, e aí isso fica para uma outra oportunidade, para falar mais detalhadamente sobre isso. Outra coisinha para a gente terminar aqui sobre as diferenças do canto popular e do canto lírico, são as classificações vocais. Então, acho que é um assunto que muita gente se interessa, né, que é a classificação vocal. Querem saber quais são as classificações que existem, qual é a sua classificação vocal. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para quem está começando a estudar canto lírico é que não se aperreie. Fica calmo, não fica querendo saber, eu preciso saber minha classificação vocal agora, não, senão eu vou morrer se eu não souber agora. Não, calma, calma. Porque a classificação vocal, às vezes, ela é muito clara e ela é muito fácil de você saber, e às vezes ela é um pouquinho mais difícil. Principalmente para quem está começando, não tem técnica ainda, né? E para quem é novo também, ainda, além da falta de técnica, ainda tem a questão da idade, da maturidade vocal, tudo isso. E aí a gente pode se enganar, se confundir e às vezes até se machucar ou se frustrar por causa dessas questões de classificação. Não existe uma classificação melhor que a outra. Então, soprano, porque é agudo, ou tenor, porque é agudo, às vezes as pessoas acham que são melhores do que as vozes mais graves, né? E isso não tem nada a ver, isso é uma questão apenas de diferença de voz. Por exemplo, um violino é melhor do que um violoncelo, ou o contrário, o violoncelo é melhor que o violino? Não. Os dois têm as suas qualidades e são importantes na orquestra. Algumas pessoas podem se identificar mais com o violino, outras com o violoncelo. Aí a sua voz, você não tem culpa de nascer com a voz de uma forma ou de outra. É por isso que é importante você se conhecer e você aprender a gostar da sua voz se você não gosta. Se você ainda não gosta, você, eu queria ter a voz assim, assado. Com treinamento, procure pessoas que têm as vozes parecidas com as suas, ou que você acha que você vai começando a aprender a gostar da sua voz, a conhecer a sua voz, tá? Mas, enfim, a primeira coisa que eu queria falar era isso, que não existe classificação melhor ou pior do que a outra. E, como eu falei lá no começo do vídeo, né, daqui da nossa conversa, eu falei sobre imitação, né, que eu imitei, então eu acho que a pessoa que fala que ninguém deve imitar ninguém não nasceu nesse mundo, porque a gente é natural imitar, é assim que a gente aprende. Então você pode começar imitando alguém, mas depois você precisa conhecer sua própria voz, sua identidade vocal. Você não vai passar o resto da vida imitando alguém. Agora, você imitar alguém e perceber que sua voz parece, é totalmente natural, tá? Mas não faça isso por muito tempo. Não continue tentando imitar aquela pessoa. Você pode imitar, por exemplo, a forma com que ela canta, por exemplo. Nossa, eu vejo que ela respira muito bem, eu vejo que ela abre a boca, se eu abrir a boca vai melhorar, e você vai se conhecendo, não, abre demais, não é tão bom, vou abrir menos, aí você vai vendo que funciona para você, né? Mas vamos voltar lá para as classificações vocais. Então, no canto lírico, a gente tem algumas classificações vocais, que elas não existem desde sempre, né, obviamente. Então, elas foram surgindo quando foi necessário, né? Então, hoje em dia, a gente tem as classificações básicas, né? Que são para as vozes femininas, o soprano, que é o mais agudo, a mezzo-soprano, que significa meio soprano, que tá lá uma voz que não é tão aguda nem tão grave, e a contralto, o contralto, que é a voz feminina mais grave. E a gente tem das vozes masculinas, a gente tem o contratenor, que é um cantor que canta em falsete, e que aí ele pode ser um contratenor tem possibilidades diferentes de fazer, por exemplo, uma região mais grave, mais média ou mais aguda, tá? E a gente tem os tenores, que são as vozes mais agudas masculinas, sem contar os contratenores, né? Que não vão cantar em falsete, tá? Os homens que não cantam em falsete vão ser os tenores mais agudos, os barítonos, que ficam lá intermediário, né? Voz média, e os baixos, que são as vozes mais graves.
E aí a gente tem subclassificações, que eu não vou falar agora porque são inúmeras, e aí depende muito também da escola de canto, algumas escolas têm mais ou têm menos, ou têm nomes diferentes e tudo. E aí a gente tem essas classificações que, por exemplo, num coro, elas servem para escolher melhor quem fica nas vozes diferentes de um coro, né? A gente tem, por exemplo, as vozes mais agudas do coro, as vozes mais médias, a voz mais grave. Então, foram percebendo, né? Lá no início, quando começaram as músicas em coro, não existia isso. Então, eram várias pessoas que cantavam naquela região, quem conseguisse cantar, cantava. Eles foram percebendo, tem pessoas, essas mulheres aqui, elas têm as vozes mais agudas, as vozes delas soam melhor aqui nesse agudo, elas cantam mais confortável aqui. Essas outras não, essas outras as vozes soam melhor no médio e é mais confortável. Mesma coisa com os homens. E aí isso foi se separando e se desenvolvendo. E aí os cantores foram também conhecendo sua própria voz e sabendo onde suas vozes soam melhor, onde é mais confortável, né? Enfim, aí a gente vai descobrindo as classificações. E aí a mesma coisa, por exemplo, nos cantores solistas também e nas óperas, né? Então, os compositores, eles compunham antigamente, assim, hoje em dia pode acontecer, mas enfim, para cantores específicos daquele lugar. Então, eu tenho aqui os solistas desse teatro, eu vou compor essa ópera pensando nesses solistas aqui. Então, eles tinham as vozes, eles conheciam as vozes dos solistas e faziam. Como as coisas foram ficando maior, então levava essa mesma ópera para um outro lugar, e lá naquele outro lugar tinha que ter um cantor com capacidade de cantar aquilo que estava escrito ali. Né? Algumas vezes as músicas eram transpostas para outras tonalidades, mudavam os tons, né? Às vezes acontecia e tal, mas foi começando a ficar cada vez mais difícil, ainda mais agora com o mundo globalizado. Então a gente faz uma mesma obra em vários lugares, então tem já lá tudo estabelecido, especificado, né? Então quando você vai estudar canto lírico, com o tempo, você vai descobrir qual o tipo de voz, qual o repertório que se adequa melhor para a sua voz, e você vai estudar aqueles repertórios que funcionam para a sua voz, e onde você for, você vai poder cantar aqueles personagens. E aí, as classificações funcionam assim, com os registros, as tessituras dos cantores, e aí tem as subclassificações que são características mais específicas das vozes. Por exemplo, um compositor que vou falar de ópera agora, né, que é um personagem com uma voz mais imponente, né, então ele quer um tenor mais heróico, ele é um herói, então a voz tem que ser, tem características mais heróicas, imponentes, aí é uma questão cultural também, né, então eles falaram, um tenor com uma voz um pouco mais um tenor um pouco mais metálico, com a voz um pouco mais forte, mais escura, vai fazer esse tipo aqui. Aí um tenor mais jovial, um tenor mais romântico, enfim, vamos pegar tenores assim mais leves. Então, esse papel é para um tenor mais leve, esse papel é para um tenor mais pesado. Eu falo tenor porque só para generalizar, tá? Mas a mesma coisa com barítonos, mesma coisa com baixos, com sopranos, com mezzos, com contraltos, tá? Então, por exemplo, eu quero uma cantora que vai fazer um personagem muito maduro. Geralmente se coloca uma mezzo, uma mulher que tem um contralto também, às vezes um soprano mais pesado. Então, isso aí vai depender muito de questões sociais, assim, estéticos, né, do que os compositores querem para cada personagem. Isso acontece também em musicais, né, também que já é o canto popular. Então, as classificações servem para isso, tá? Então, quando você quer ser um cantor profissional, é importante que com o tempo, com o estudo, você vai conhecendo sua voz, você vai percebendo qual é o repertório que você vai fazer melhor, que se adequa melhor na sua voz. O canto popular não precisa disso. Então, muitos cantores populares, eles fazem classificação e tudo, mas não tem a necessidade de você classificar a sua voz. A não ser que você vai cantar num grupo vocal, num coro de música popular, aí tem uma necessidade realmente. Agora, se você é solista, o mais importante é você saber qual é a sua tessitura, qual é a sua região confortável, o que você gosta de fazer, o que você consegue fazer na sua voz,
mas não precisa obrigatoriamente você saber que tipo de soprano você é, se você é um soprano, enfim, tá? Isso vai depender muito. Ah, tem mais uma coisa que eu queria falar, que é sobre o estudo, que eu falei lá no começo, quando eu estava falando sobre a minha trajetória, mas eu queria frisar novamente aqui, que também tem uma diferença na hora de você estudar o canto popular e o canto lírico, né? O canto popular, como é um canto mais, que não tem essa estética tão determinada como você deve seguir, né, um certo tipo de modelo, apesar de você também ter suas individualidades, né, então você pode brincar mais e você criar sua própria personalidade vocal com muito mais liberdade, né, do que o canto lírico. Então, você, por exemplo, no aula de canto popular, dependendo de como você esteja cantando, você já pode começar a cantar o seu repertório, né? E você tem uma liberdade muito grande para criar em cima daquilo, e tudo mais. No canto lírico, você tem que primeiro criar, né, seu instrumento, formar a sua voz, conseguir cantar daquela forma, pelo menos o básico, para daí sim, né, aí sim você vai começar a cantar o repertório e bem do início mesmo. Você não pode começar, por exemplo, você nunca estudou canto lírico e você vai começar com uma área super difícil, não, você vai começar bem aos poucos e com paciência, isso é muito importante, ter paciência. E a gente tem uma liberdade um pouco menor nessa questão de, por exemplo, você não pode inventar, modificar as melodias, a não ser que tenha a ver, né? Aí outra questão, a não ser que seja, por exemplo, uma composição barroca que tem um espaço lá que você vai improvisar, mas dentro também da estética barroca, né? Então é tudo um pouquinho mais fechado, não tem tanta liberdade quanto o canto popular e a música popular. E eu queria repetir, né, que quem quiser falar comigo, quem quiser perguntar alguma coisa, quem tiver qualquer dúvida, interesse, quiser que eu mande algum vídeo, que eu dê alguma sugestão, ou quiser comentar qualquer coisa sobre as aulas, ou sobre essa fala de agora, né, pode ficar livre para falar comigo pelo Instagram, que eu respondo todo mundo, quem tiver interesse. Maravilha, professora Liana. Esse momento aqui, assim, eu considero um momento que foi super agradável, leve e ao mesmo tempo intenso, rico de informações, né? Eu agradeço a sua generosidade em compartilhar um pouco da sua experiência, que é bastante inspirador para muita gente, né? Que está passando por um processo de formação através da música, com a música, né? Especificamente com o canto e o canto lírico, né? Então, eu agradeço em nome do FIME, da Casa de Vovó Dedé, eu agradeço a sua participação no festival, a sua participação trazendo a presença da voz, do instrumento voz, nesse festival, e especificamente o canto lírico, né, que é uma das manifestações desse instrumento, né, então, eu agradeço, né, a sua participação, a sua disponibilidade em ter ido gravar as aulas, e agora aqui, nesse momento, né, que é um momento a mais, uma faixa bônus do curso, né, um CODA, né, então fico imensamente grata pela sua participação e parabenizo também por essa disponibilidade e por esse momento aqui também, né, por essa fala maravilhosa com a qual você nos presenteou. Muito obrigada, Brena. Foi um prazer muito grande. Eu espero não ter, às vezes, viajado um pouco, porque às vezes eu acabo, né, eu lembro de outro assunto e eu acabo emendando. E foi um prazer muito grande e estamos aqui para outras oportunidades. Gostei muito de trabalhar com vocês. Desejo muita sorte para o festival, assim, que venham outras, né? E eu espero estar sempre pertinho aí do festival e dos novos projetos. Maravilha. Então a gente se encontra aí em outros projetos. Tudo de bom, um abraço. Tchau, um abraço, obrigada. Tchau. E é isso aí, pessoal. A gente encerra aqui o encontro com a professora Liana Fonteles. Espero que seja visto e revisto
por vocês. Continue acompanhando as atividades do FIME. Tudo de bom para todo mundo. Um abraço e até mais.